convosco até ao fim dos tempos, diz o Senhor. Ide por todo o mundo e proclamai o Evangelho. Eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos, diz o Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Queridos irmãos, diante do Senhor vamos reconhecer que somos pecadores. Peçamos perdão das nossas faltas para dignamente celebrarmos os santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, misericórdia. Senhor, misericórdia. Cristo, misericórdia. Cristo, misericórdia. Senhor, misericórdia. Senhor, misericórdia. Glória a Deus nas alturas E paz na terra aos homens, por Ele amados. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória, paz na terra. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos. Nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai,
vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória, paz na terra. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, que na vossa infinita misericórdia escolhestes o publicano Mateus para vosso apóstolo, concedei-nos que, ajudados pelo seu exemplo e intercessão, vos sigamos fielmente e nos entreguemos a vós de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Efésios. Irmãos, eu, prisioneiro pela causa do Senhor, recomendo-vos que vos comporteis segundo a maneira de viver a que fostes chamados. Procedei com toda a humildade, mansidão e paciência. Suportai-vos uns aos outros com caridade. Empenhai-vos em manter a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como existe uma só esperança na vida a que fostes chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Há um só Deus e Pai de todos, que está acima de todos, atua em todos e em todos se encontra. A cada um de nós foi concedida a graça na medida em que recebeu o dom de Cristo. Foi Ele que a uns constituiu apóstolos, a outros evangelistas e a outros pastores e mestres, para o aperfeiçoamento dos cristãos, em ordem ao trabalho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos todos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem perfeito, à medida de Cristo, na sua plenitude. Palavra do Senhor. A sua mensagem estendeu-se a toda a terra, estendeu-se a toda a terra. A sua mensagem estendeu-se a toda a terra, estendeu-se a toda a terra.
Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. O dia transmite a outro esta mensagem e a noite dá a conhecer a outra noite. A sua mensagem estendeu-se a toda a terra, estendeu-se a toda a terra. Não são palavras nem linguagem cujo sentido se não perceba. O seu eco ressoou por toda a terra e a sua notícia até aos confins do mundo. A sua mensagem estendeu-se a toda a terra, estendeu-se a toda a terra. Aleluia, 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 aleluia. Nós vos louvamos, ó Deus, nós vos bendizemos, Senhor. O coro glorioso dos apóstolos canta os vossos louvores. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus ia a passar, quando viu um homem chamado Mateus, sentado no posto de cobrança dos impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele levantou-se e seguiu Jesus. Um dia em que Jesus estava à mesa em casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram sentar-se com ele e os seus discípulos. Vendo isto, os fariseus diziam aos discípulos: por que motivo é que o vosso mestre come com os publicanos e pecadores? Jesus ouviu e respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Ide aprender o que significa: prefiro a misericórdia ao sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos, celebramos na liturgia de hoje a festa do apóstolo São Mateus. Escreveu o seu evangelho em língua hebraica e, segundo uma tradição, pregou no Oriente.
Dotado de certa cultura, Mateus era publicano, isto é, exercia em Cafarnaum a profissão pouco bem conceituada de cobrador de impostos. Um dia, ao chamamento de Jesus, tudo deixa, tornando-se um dos 12 apóstolos. Mateus foi o primeiro a recolher por escrito os acontecimentos da vida de Jesus, de que ele havia sido testemunha, e a agrupar no quadro da vida do Mestre todos os seus ensinamentos. O Evangelho de São Mateus, escrito entre os anos 62 e 70, e destinado especialmente aos seus compatriotas judeus, mostra-nos em Jesus o Filho de David, o Messias prometido a Israel. E na Igreja, fundada sobre Pedro, mostra-nos o novo povo de Deus, o Israel novo, anunciado pelos profetas. A melhor maneira de conhecer e honrar São Mateus é ler o seu Evangelho, que com os dos outros apóstolos é o principal testemunho da vida e doutrina do Verbo encarnado, nosso Salvador. Na leitura de São Paulo aos Efésios, o apóstolo mostra-se preocupado com os perigos que, em todos os tempos, ameaçam a Igreja, a saber, as divisões entre cristãos, a questão dos carismas e os erros doutrinais, e faz o elogio da unidade do corpo místico, unidade que importa conservar. Na diversidade de membros e funções, existe unidade na Igreja, a saber, as divisões entre os cristãos, a questão dos carismas e dos erros doutrinais, e faz o elogio da unidade do corpo místico, unidade que importa conservar. Na diversidade de membros e funções existe unidade na Igreja, unidade que não é simples união moral, mas sim unidade orgânica de um corpo santificado pela mesma vida. No Evangelho, Mateus, ao contar-nos a história da sua vocação, mostra-se impressionado com a misericórdia de Jesus, bem revelada no facto de o ir buscar ao número dos desprezados pelas pessoas bem-pensantes. O apóstolo jamais esquecerá esse gesto do Senhor, através do qual compreendeu, como manifesta no seu Evangelho, que Jesus veio não só para os judeus, mas também para os doentes, os pagãos. Naquele dia em que Jesus se sentou à mesa, devemos observar que Mateus não se limitou a oferecer ao Senhor um banquete corporal na sua casa terrestre, mas preparou-lhe com a sua fé e o seu amor um banquete muito mais agradável na morada interior do seu coração, segundo o testemunho daquele que diz: eu estou à porta e chamo. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Só o reconhecimento das nossas misérias atrai o amor misericordioso de Deus. São Mateus entendeu bem e, deixando tudo, logo seguiu Jesus. A brevidade da narração manifesta muito bem o imprevisto da chamada e a prontidão da resposta. E isto causa maior admiração se atender à condição de Mateus, que pertence à classe dos publicanos, cobradores de impostos públicos e tidos por pecadores por causa dos seus lucros injustos e por isso odiados e marginalizados pelo povo. No entanto, Jesus elege dentre eles um apóstolo, cuja adesão imediata demonstra que o Salvador foi compreendido por essa gente desprezada
e ensina a gente de bem que com a resolução se há de cortar com a vida passada para o seguir. Mateus, emocionado com o gesto do Senhor, dá em sua honra um grande banquete, e encontravam-se com eles à mesa grande número de publicanos e outras pessoas. Jesus e os seus discípulos tomam lugar à mesa, no meio de todos aqueles homens, e logo se ouve a crítica acerba dos fariseus. Porque comeis e bebeis com os publicanos e os pecadores? A pergunta é dirigida aos discípulos, mas Jesus intervém imediatamente. E de aprender o que significa: prefiro a misericórdia ao sacrifício. E para os ajudar a interpretar corretamente tal texto, acrescenta: não vim chamar os justos, mas os pecadores. Deus não mudou. O que tinha dito ao povo de Israel pela boca do profeta, repete-o agora pela boca de seu Filho, que veio para manifestar a sua misericórdia infinita e para ensinar aos homens que a piedade para com Deus só é sincera quando for acompanhada pela piedade e bondade para com o próximo. Caríssimos irmãos, Jesus, ao escolher um apóstolo entre os cobradores de impostos, demonstra que Deus pode chamar a quem quer e que a sua chamada pode transformar num momento o homem que se abre à graça. E sentando-se à mesa com os pecadores, ensina que ninguém deve desesperar da salvação. Todos podem confiar nele, que veio chamar não os sãos, mas os doentes, não os justos, mas os pecadores, porque ele é precisamente médico e salvador. Amém. Caros irmãos, nós temos 3 casais que celebram as suas bodas. O Sr. Manuel Costa e Sara Rodrigues, de Penafiel. São as bodas de ouro, não é? Depois temos o Sr. Augusto Manuel e sua esposa Rosa Maria, de Viana do Castelo. E depois a Albano Conceição e sua esposa Maria da Trindade. Nós vamos associar-nos à ação de graças destes casais que celebram as suas bodas de ouro e de prata, e vamos rezar também por todos os casais, sobretudo por aqueles que não são, que têm mais dificuldade em viver o amor mútuo e a mútua fidelidade. Ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimónio, em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes. A fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina, orai ao Senhor no íntimo do vosso coração. As alianças. Tem aliança? Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento. Por Cristo nosso Senhor. Bençam as alianças e depois colocam um no outro. Beijam as alianças e entregam um ao outro.
O Senhor vos guarde em dias da vossa vida. Seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade. E encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por Cristo nosso Senhor. Tendo-se aqui uma lembrançazinha que o santuário vos oferece, é este coração, que é o símbolo do coração da mãe. Todos os dias, colocai na mesinha de cabeceira e todos os dias de manhã beijai o coração da mãe. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. 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 Irmãos, na festa de São Mateus, apóstolo e evangelista, elevemos os nossos corações para Deus, fonte de toda a luz, que nos chamou à verdadeira fé, e oremos pelo seu povo, dizendo: lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja. Pela Santa Igreja de Deus, para que viva em plenitude e anuncie com fidelidade o Evangelho que recebeu de São Mateus, oremos, irmãos. Pelo Papa Francisco, pelo nosso Bispo, pelos presbíteros e diáconos, para que, conduzidos pelo Espírito Santo, sigam em tudo os passos do Senhor. Oremos, irmãos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Pelos governantes da nossa pátria, para que trabalhem sem desânimo pela paz e bem-estar dos cidadãos. Oremos, irmãos. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja. Pelos cristãos chamados a servir em lugares de responsabilidade, para que procedam com humildade e mansidão, preferindo a misericórdia ao sacrifício. Oremos, irmãos. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja. Pelos membros desta comunidade, para que o Senhor esteja a seu lado e os leve a proclamar com a vida o Evangelho. Oremos, irmãos. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja. Pelos nossos irmãos que já partiram deste mundo, para que o Deus de toda a graça e fortaleza lhes dê a eterna glória em Jesus Cristo. Oremos, irmãos. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja. Senhor nosso Deus, dai-nos a graça de sermos testemunhas do Evangelho, pelo qual São Mateus deu a vida, e por sua intercessão e auxílio, fazei crescer a vossa Igreja na unidade e na paz. Por Cristo nosso Senhor. Bendito sejas, Senhor, Deus do universo, pelo pão que recebemos de nós.
Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Nós vos apresentamos, Senhor, as nossas ofertas e orações ao celebrarmos a festa de São Mateus e vos pedimos que olheis com bondade para a vossa Igreja, cuja fé alimentastes com a pregação dos apóstolos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Vós fundastes a Igreja sobre o alicerce dos apóstolos, para que seja na terra, através dos tempos, o sinal vivo da vossa santidade e anuncie a todos os povos o Evangelho do Reino dos Céus. Por isso, com todos os coros dos anjos, proclamamos agora e sempre a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vai em nome do Senhor. Hosana, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra
e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Antônio e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus e Senhora de Fátima, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos cantar com toda a confiança. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor.
Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Eu quero misericórdia e não sacrifício, diz o Senhor, porque não vim chamar os justos, mas os pecadores. Eu quero misericórdia e não sacrifício, diz o Senhor, porque não vim chamar os justos, mas os pecadores. Compadecei-vos de mim, ó Deus, pela vossa bondade, pela vossa grande misericórdia, apagai os meus pecados. Lavai-me de toda a iniquidade e purificai-me de todas as faltas. Eu quero misericórdia e não sacrifício, diz o Senhor, porque não vim chamar os justos, mas os pecadores. Não é do sacrifício que vos agradais, e se eu oferecer um holocausto, não o aceitareis. Sacrifício agradável a Deus é o espírito arrependido. Não desprezareis, Senhor, um espírito humilhado e contrito. Eu quero misericórdia e não sacrifício, diz o Senhor, porque não vim chamar os justos, mas os pecadores.
pela vossa bondade, tratai Sião com benevolência. Reconstruí os muros de Jerusalém. Então vos agradareis dos sacrifícios devidos, oblações e holocaustos. Então serão oferecidas vítimas sobre o vosso altar. Eu quero misericórdia e não sacrifício, diz o Senhor, porque não vim chamar os justos, mas os pecadores. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentarão com sabedoria e prudência. Farei com eles uma aliança de paz. Farei deles e dos arredores da minha colina uma bênção. A messe é grande e os operários são poucos. Mandai, Senhor, operários para a vossa messe. Mandai, Senhor, operários para a vossa messe. Oremos. Senhor, que nos fizestes participar na alegria de São Mateus, ao receber à sua mesa o Salvador, alimentai-nos sempre com o pão de Cristo, que veio chamar à salvação não os justos, mas os pecadores. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Bençam agora os objetos religiosos que quereis levar convosco. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Desejamos a todos os vossos irmãos uma santa peregrinação e um feliz regresso aos vossos lares. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.